Hoje eu tô aqui para reviver um projeto que faz um tempo que eu tô querendo resgatar, que é o Diário Crítico. O Diário Crítico é um projeto que eu comecei no início de 2020 e consistia em escrever textos críticos comentando filmes que me interessassem e ao mesmo tempo escrever sobre as ilustrações baseadas nesses filmes. Eu sou artista plástico e também trabalhei por muitos anos com crítica de cinema e eu sempre gostei de mesclar esses dois conceitos, ilustração e cinema, e conversar sobre os dois. E hoje eu vou começar falando por um filme que eu gostei muito e que me conquistou completamente pela sua competência e que eu senti que foi ligeiramente nobado nesse último domingo na entrega dos prêmios do Oscar. E esse é um que infelizmente não levou nada. Eu queria que tivesse levado tudo. Então eu vou falar sobre o filme Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese. O Scorsese, ele é um nerd de 80 e poucos anos de idade, esse é o lance dele. Ele faz filmes e ao mesmo tempo ele desenvolve pesquisa sobre cinema. É um velho, branco, estadunidense, nova-iorquino. Idealmente seria tudo de ruim, mas ele consegue ter responsabilidade com essa sua posição e por muitos anos ele foi visto como um realizador indie. Então ele nunca ganhou muitos louros dos seus projetos até os últimos 30 anos. É uma dó que só já numa idade avançada ele tenha sido reconhecido dessa forma. Ele mesmo em entrevistas comenta que tem sido difícil para ele não ter mais tempo de fazer os filmes que ele queria e contar as histórias que ele queria, porque ele é velho. Ele é velho e todo mundo que faz filme com ele é velho. E nesse sentido eles precisam de muito tempo para descansar entre uma cena e outra. O Scorsese ele é conhecido especialmente pelos seus filmes violentos, filmes mafiosos. Ele é um descendente de italiano que conta muito sobre a realidade dos descendentes de italianos nos Estados Unidos e ele acaba falando muito sobre a violência e sobre os Estados Unidos ser um país corrompido. Ele tem essa forma de contar histórias que não são otimistas em relação ao quanto o ser humano é ferrado. E em Assassino da Lua das Flores ele traz isso à enésima potência no momento que ele conta uma história baseada em fatos reais sobre a nação indígena Osage. Os Osage, ou Osage, não sei direito como se pronuncia, foram uma nação indígena cujo território, no seu território no início do século XX, na década de 20, coisa de 100 anos atrás, foi descoberto petróleo. E por conta disso, houve uma exploração financeira, social e humana desse povo, dessa nação, desse território. E o filme fala sobre isso, sobre a relação entre a nação indígena dos Osage e o povo branco que se instaurou ali naquele território para poder se aproveitar ao máximo disso. O filme protagoniza no personagem do Leonardo DiCaprio e na personagem da Lily Gladstone, que são um casal, uma índia da nação Osage e um cowboy recém-chegado da guerra. Esse é o mais interessante que eu acho sobre esse filme. O Assassino da Lua das Flores, ele é um filme de cowboy. Ele é um filme de cowboy, ele é um faroeste. Só que diferente do faroeste enquanto gênero, que foi um gênero de cinema que serviu para falar sobre a ascensão dos Estados Unidos, a ascensão épica do herói, do cowboy, e da economia dos Estados Unidos, das grandes ferrovias, do herói branco. Diferente de fazer um filme de faroeste tradicional, o Martin Scorsese utiliza isso que eu comentei sobre essa responsabilidade enquanto realizador velho, que sabe o que está fazendo e que tem uma ideia
de que tem que usar sua voz para contar a história dos Estados Unidos da melhor forma que ele acredita, e ele acredita que é através dessa instauração de histórias sobre violência. Ao invés dele fazer um faroeste tradicional com o cowboy herói, ele faz um faroeste com um cowboy bandido. Um bandido muito com essa característica dos mafiosos, dos filmes do Scorsese, e que ao mesmo tempo faz com que você fique em dúvida por um tempo no filme se aquele personagem do DiCaprio é um personagem do bem, se ele realmente está apaixonado. É um filme muito peculiar nesse sentido, que trabalha essas nuances de um jeito muito bom. A performance da atriz principal, a Lily Gladstone, é uma performance muito trabalhada nesse aspecto da nuance, e dito isso, combina muito bem com todo o aspecto do filme. Essa tensão construída entre o personagem da Molly e o personagem do Ernest é uma tensão que é uma metáfora, e ao mesmo tempo ela sintetiza toda essa relação entre o homem branco e as pessoas da nação indígena Osage. Sintetiza muito bem porque a personagem dela é uma personagem que adoece prolongadamente ao longo do filme, e a gente entende que isso tem a ver com as ações desse personagem que é o esposo dela, mas ao mesmo tempo fica muito implícito, muito implícito não, fica muito sublime no filme se essa relação deles dois é uma relação legítima em amor e em confiança. O Martin, ele é um cara que manja ao extremo, ao ápice da linguagem cinematográfica dos Estados Unidos, e ele utiliza essa linguagem de uma forma muito simples nesse filme, com uma direção de arte absurda. Os figurinos e os cenários construídos são absurdos e servem não apenas para ambientar, mas também para trazer esse aspecto sombrio. Isso também se relaciona com alguns momentos do filme em que o filme ele some com os cenários e que traz um panorama muito mais de fundos pretos e personagens interagindo no fundo preto, já mais para o último ato do filme, o que categoriza um aspecto muito mais de teatro. As câmeras também sempre baseadas no olhar dos personagens em momentos em que há um conflito, de uma discussão entre dois personagens. Principalmente os personagens do Leonardo DiCaprio e o personagem do Robert De Niro, que performance clássica, incrível. Tudo isso mostra um fazer muito bem definido desse trabalho do Scorsese. Uma noção muito grande de qual é esse material que ele tem em mãos e o que fazer com isso. Eu acredito que Assassino da Lua das Flores é não apenas um dos maiores filmes que o Scorsese fez, mas é um filme que fala de uma forma muito madura sobre a importância do cinema na construção da cultura e na preservação da cultura, especialmente dos Estados Unidos. E o Scorsese é a pessoa certa para esse tipo de produção. Nesse formato que a gente vai fazer aqui nessa série de vídeos e postagens sobre filmes, né, o Diário Crítico, a ideia é falar sobre o filme e então concluir falando sobre a ilustração que eu produzi baseado nesse filme. A ilustração que vocês estão vendo na tela, que foi a ilustração que eu fiz baseada no filme Assassinos da Lua das Flores, ela tenta trazer um pouco desses aspectos principais que eu acredito que são os mais importantes para a compreensão do filme. O filme fala sobre um fato histórico da relação entre dois povos, mas ao mesmo tempo isso é sintetizado através dos dois personagens principais. Então eu trago esses dois personagens principais numa ilustração bem simples, feita a lápis, e faço essa manipulação digital puxando para o tom avermelhado. Esse tom avermelhado, obviamente, é para remeter a esse aspecto da violência, a violência implícita na relação entre eles dois. E aqui eu tentei trazer a relação entre eles dois sintetizada através dessas características de caricatura. Essa diferença entre os tamanhos deles. O personagem do Leonardo DiCaprio muito grande e protetivo, como supostamente deveria ser um marido, mas aqui de uma forma agressiva, de uma forma defensiva.
como quem defende não a sua esposa ou o amor da sua vida, mas na verdade como quem defende um tesouro a qual ele protege muito gananciosamente. E a personagem da Lily também, com um olhar desconfiado, mas ainda aceitando aquela proteção complexa. Ela muito pequena, com os seus adereços e roupas típicas do seu povo, mas muito pequena em comparação a ele, que é grande, que é ameaçador. Isso foi como eu tentei trazer e sintetizar essa relação deles dois. Quem assistiu o filme talvez sinta melhor essa abordagem, nessa ilustração, e eu espero que faça juiz a esse trabalho belíssimo que é o filme Assassino da Luz das Flores, que eu amei, gostei bastante. Essa foi a tentativa de um episódio 1 do Diário Crítico, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava com muita saudade de falar sobre filmes, de voltar a escrever sobre cinema. Essa publicação ela tem um vídeo, que é esse vídeo onde eu tô falando sobre o filme, mas também tem um texto lá no blog, pedrobalduino.com/blog, onde eu faço uma análise um pouco mais detalhada, com aspectos mais detalhados. É muito parecido com isso tudo aqui que eu falei, só que de forma escrita. Então, se você prefere o formato do blog, tem o texto sobre o filme, sobre a ilustração lá no blog. E se você prefere o formato do vídeo, tem esse vídeo aqui. Eu espero ter paciência para continuar fazendo esses vídeos certinho. Gosto muito, mas não sei, não faço ideia, não esperem nada, tá bom? A gente se vê por aí.